Muito bem. Primeiro, obrigado aí, né, Carminda, Nevinho, o Agnaldo, a Lucimara deve estar aí perto escutando, o Toco, o Rodolfo, né, para a gente estar aqui fazendo uma experiência, né. No mandato passado, todo final do ano, eu produzia um documento, um panfleto, né, e usava esse panfleto para divulgar. Nesse segundo mandato, a gente está pensando em fazer essa inovação, né? Essa primeira reunião eu chamei lideranças da Sociedade São Paulo de Paulo, que é aquele grupo que a gente tem de liderança, então a gente não convidou muita gente hoje, né? Mandamos no grupo lá da Copa Zucchini, lá, porque lá tem pelo menos uma pessoa de cada igreja para participar. Não estamos transmitindo ao vivo, mas porque é um teste que a gente está fazendo. Eu estava pensando em fazer, quando completar 6 meses, faz uma live de 6 meses de mandato, ao vivo, para que todos possam participar, não necessariamente fazer uma reunião fechada. Mas eu quis fazer essa fechada em primeiro momento, porque eu queria dar uma satisfação em primeira mão, vamos dizer assim, né? Eu já fiz aí um pouco alguma coisa em rede social, mas para as pessoas que, de forma direta ou indireta, me deram algum apoio na minha campanha política, né? E no qual eu devo satisfação, né? Tem muita gente aí que vestiu a camisa, compartilhou em rede social, colocou o meu nome e o número embaixo da foto do Facebook, saiu em jornalzinho. Então, eu preciso, eu tenho aí um compromisso, as pessoas me ajudaram, e eu tenho, então, esse compromisso de prestar conta. Essa que é a verdade, né? Uma vez que vocês me confiaram o apoio, esse é o momento aí da gente mostrar o que já fizemos nesses 4 meses, né, de mandato. Ainda é um período relativamente curto, um momento de pandemia, onde as ações, em certa medida, elas ficam limitadas, mas isso não impediu que nós trabalhássemos no gabinete, lá fazendo aí, buscando sempre atender as pessoas, né? Quero apresentar para quem não conhece o Rodolfo. Ele é meu assessor agora, né? Ele está no lugar do Evandro, que infelizmente veio a falecer no final do ano passado, né? Então ele acompanhou aí esse começo de mandato, esse segundo mandato meu. O Rodolfo, não querendo sempre fazer proteção, né? Mas assim, eu sou católico, como que eu faço para não me corromper? Eu me cerco de pessoas boas. Eu acho que isso, eu me cercando de pessoas boas, eu evito, vamos colocar assim, o diabinho de ficar soprando na orelha, né? Então, o Rodolfo, ele é católico, ele faz parte lá da comunidade da Santa Rita, né? Formado em Direito, entende um pouco de política, foi candidato a vereador também, né? E agora soma aqui com a gente nesse mandato, né? Estamos trabalhando junto, né? Estamos começando a construir algumas coisas junto. Ontem eu estava na sessão da Câmara e ele estava trabalhando comigo, a gente construindo um projeto de lei aí para que a gente vá apresentar na segunda-feira. Então, eu tenho vocês, né, que me ajudam, são pessoas do bem, são vocês que eu escuto, são vocês aí que tenham a chance e eu permito que puxe minha orelha, né? Tenho muito respeito aí por vocês, pessoas que eu já conheço a longa data. Então, é um mandato onde, se eu me cercar de pessoas do bem, eu vou só fazer coisa boa, né? Então, eu quero manter as pessoas que me ajudaram no período de eleição do meu lado, dizendo o que está acontecendo, dando liberdade para chamar minha atenção quando achar necessário. O Aguinaldo, por exemplo, se quiser, Gustavo, não gostei disso daí que você fez, vocês têm a liberdade para isso. Eu não pedi voto para vocês, né? Então vocês têm a liberdade, uai. Eu sou um representante
lógico, de todo o povo de São Carlos, mas em especial de vocês, né? Que vestiram a camiseta da minha campanha, apesar de não ter, metaforicamente falando, né? Mas e foi atrás, né? Mesmo isso daí eu falava, pô, mesmo o padre Rodolfo tendo saído da comunidade, não é mais pároco, eu ainda tenho contato com ele, porque ele é diretor lá da rádio da diocese, né? Então a gente ainda tem um pouco de contato. Falou, olha, padre, eu estou aqui porque o senhor me permitiu estar também. A comunidade Nossa Senhora Aparecida, em certa medida, abraçou a minha campanha. Os vicentinos, eu tenho certeza que abraçou a minha campanha. E nós temos aí também o pessoal do Jucris, que pôs a cara para bater, né? Oh, não é fácil pegar que nem o pessoal do Jucris, que aí gravar um vídeo, um movimento de jovem dando apoio. Eu acho que eu tenho que agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que honrar a confiança dessas pessoas que, na medida do que cada um pôde fazer, me permitiu um segundo mandato, né? E aí, então, nós começamos aí esse mandato com um dos momentos mais graves, né, de saúde pública, e aqui eu quero externar um sentimento muito... no primeiro mandato, a gente tinha demanda, tem demanda, a gente sempre, demanda na área da saúde, sempre vai existir. Mas no primeiro mandato, qual que era a demanda? Uma consulta, um exame médico, uma cirurgia. Agora, qual é a demanda que me passam? Eles querem leito de internação, leito de UTI, porque não tem. Então, a gente é um momento da saúde pública muito complicado, né? E às vezes, como vereador, a gente fica, em certa medida, com as mãos amarradas. Porque não é porque você me pediu que eu consigo. Existe um sistema CROSS, quem vai avaliar quem realmente precisa do leito, mas com mais urgência, porque é uma questão da gestão da escassez, uma vez que não tem para todo mundo. Então, são médicos. Então, o que a gente faz? É tentar dar uma atenção, passar, olha, como que está a situação dessa pessoa, conversa com o secretário. Então, a gente tenta mediar um diálogo, mas sabendo que isso só vai ser internado primeiro aquela pessoa que mais necessitar, né? Que não vai ser porque um vereador pediu que vai deixar uma pessoa sem o leito e passar o leito para outra, né? Então, mas, né, as demandas chegam, a gente passa a demanda para frente, mas muitas vezes a gente, mesmo sendo vereador, não tem muito o que fazer, né? Aí a gente, esse ano começou, então, as vacinações, né? Eu comecei a acompanhar, quem me acompanha na página do Facebook, viu que no primeiro começou a vacinar os médicos, né, a classe, o pessoal da saúde. Quando começou os idosos, eu fui no primeiro dia de vacinação de idoso, né? Uma loucura, fila, idoso em pé, aglomeração, foi uma coisa assim que eu falo assim, o cara veio para tomar vacina e vai sair contaminado. Essa era a sensação que eu tive naquele primeiro. Aí eu falei, olha, eu preciso de uma certa medida intervir nesse momento e comecei a gravar vídeo na frente. E olha que assim, no primeiro mandato poucas vezes eu fiz isso. E nesse mandato, eu acho que eu estava fazendo um por semana, denunciando a forma que os idosos estavam sendo tratados no posto de saúde, né, em pé, numa situação de aglomeração, um caos total, e aí a gente começou. Eu falo a gente, porque o Rodolfo me acompanhou nesse momento, a gente começou a nossa jornada para dar o melhor conforto para essas pessoas, né? Apresentando soluções. A gente tentou, uma vez que a FESP começou a fazer o drive-thru, encaminhamos para a Secretaria de Saúde, para o Comitê de Crise, solicitando que o Luizão fosse utilizado para drive-thru, que lá tinha uma estrutura básica suficiente para isso. Também tinha lá a escola Carmine Bota, do lado do posto de saúde, o povo se aglomerando no posto de saúde, uma escola ampla, arejada, que podia usar a estrutura. Não estava tendo aula, a gente podia colocar as cadeiras lá fora, tentar organizar de tal forma que as pessoas pudessem esperar de fora. Lógico, fila não tem como evitar, então beleza, então vamos dar conforto e segurança. Colocamos cadeiras no pátio lá da escola, lá na quadra, para que as pessoas pudessem
ter um mínimo de conforto e segurança na vacinação. Né? Então, isso foi uma ação aí desse segundo mandato, esses primeiros 4 meses aí, que foi acompanhar e tentar, ao máximo, trazer um pouco de conforto e denunciar o que estava acontecendo de errado, porque não dava para simplesmente deixar o povo do jeito que estava. Chamei o vice-prefeito, porque o prefeito, infelizmente, tem o seu problema de saúde, e o que a gente percebeu nesse segundo mandato, que quem governa é o vice-prefeito, né? Então, subi na tribuna da Câmara, chamei ele, falei, não, eu quero que você venha comigo, acompanhar o jeito que as pessoas estão sendo tratadas. Aí ele acabou que meio que esquivou, não foi, mas no dia eu liguei para ele, ele falou, não, vamos arrumar, vamos resolver. E aí parece que o negócio começou a caminhar, a resolver. Começou a colocar o drive-thru no Luizão, hoje se usa a escola Carmine Bota aqui na Redenção para vacinação. A pessoa que for a pé no Luizão é vacinada, foi um outro pedido, mais pontos de vacinação, né? Então, vamos dizer assim, a região da Vila Prado, que tinha apenas um ponto, Vila Prado que eu falo, Vila Prado para baixo, que tinha apenas um ponto, passou a ter o Luizão, no Luizão 2 pontos, quem chega de carro e quem chega a pé, e no Carmine Bota, em vez de uma pessoa ser atendida por vez, como o Carmine Bota tem uma estrutura melhor, lá começava a ter 2 pessoas vacinando, então você tem mais agilidade e as pessoas com mais conforto para receber a vacinação. Então, isso é uma das ações que a gente fez aí nessa questão do combate à pandemia. Uma outra ação nós tivemos, e aí eu agradeço o Toco, né, que foi ele que intermediou uma conversa com o deputado estadual, o Zimbaldi, né? A gente fez uma reunião, para o Zimbaldi eu fiz 2 pedidos. Recurso para o Cantinho Fraterno, porque eu não ia perder a viagem, né? E o Cantinho é nossa, vamos dizer assim, é uma missão que eu tenho, que é cuidar do Cantinho, né? Eu tenho eu não querendo me vangloriar, mas eu acho dificilmente nos últimos 20 anos um vereador fez mais do Cantinho do que eu fiz, né? Então, já que eu ia pedir dinheiro para a saúde da cidade, eu fiz isso, ele me prometeu que até meados desse ano vai mandar um recurso para a Santa Casa, eu aproveitei e falei, olha, só que eu não quero só dinheiro para a Santa Casa, a gente tem uma casa de idoso de longa permanência, que a gente está fazendo algumas melhorias, então ele prometeu no final do ano que iria ver o que era possível fazer para o Cantinho Fraterno, e no meio do ano mandaria recurso para a saúde da cidade de São Carlos, atendendo aí o meu pedido. Então, a gente foi em busca de recurso, né? Eu poupei o deputado Miguel, que é vicentino, nessa minha petição desse começo do mandato, porque ele tinha acabado de mandar 300 mil para o Cantinho Fraterno. Aí eu falei assim, se eu pedir mais um pouco, o pessoal que agora chegou mais R$500 mil para a Sociedade de São Vicente de Paulo, falei, e aí ia ser distribuído para os outros asilos, né? Falei, acabou de dar 300 mil, mandou mais 500 mil para o Metropolitano de São Carlos. Se eu pedir mais dinheiro agora aqui para o Miguel, ele vai falar que tá muito caro ser meu amigo. Então, eu poupei ele nesse momento, né? E fui atrás de um deputado estadual que também é do meu partido, né? Isso não foi porque ele é do meu partido, porque o Toco, que tinha o contato dele, mediou essa conversa e ele tinha acabado de disputar a eleição para prefeito de Campinas pelo Partido Liberal, né? Então aproveitei já essa relação partidária também e a gente reforçou aí essa necessidade de recurso para a cidade de São Carlos. Então, a gente está trabalhando para melhorar a questão da estrutura da saúde da nossa cidade. Então, para meados aí do ano, a gente tem aí um recurso para ajudar aí no custeio da Santa Casa, né? Deixa eu pegar minha colinha aqui, que senão às vezes não dá para lembrar de tudo. Falando ainda das emendas parlamentares, eu quero aqui dizer para onde cada vereador tem R$375 mil por ano
chama emenda parlamentar, porque é uma emenda ao orçamento, né? Então, a gente tem um valor do orçamento do município, a gente não tem um cofre no gabinete, né? Com 350 mil por ano. A gente tem uma coisa chamada emenda parlamentar, a gente faz um documento e solicita ao Poder Executivo, à Prefeitura, que esse recurso, é como se fosse uma ficha, né? Que dessa ficha fosse destinado recursos para onde a gente tem algumas restrições, né, para todo lugar que pode mandar, mas que isso pudesse ser feito para nossa. Então a gente mandou, como costumeiramente, 100 mil reais para o Cantinho Fraterno, né? É o valor que eu tenho mandado todo ano. O ano passado, só de emenda, no mandato passado, só de emenda parlamentar minha mesmo, foram 450 mil reais, né? Esse ano já, então a gente ultrapassa já a marca de R$ 500.000 para o Cantinho Fraterno, só de emenda minha, né? Nós tivemos também outras entidades que receberam assim, que está em tramitação, pode ser, esse 100 mil, por exemplo, não chegou na conta do Cantinho, porque tem todo um plano de trabalho, tem toda a burocracia para ser feito, mas esse dinheiro já está reservado para o Cantinho Fraterno. Os outros 450 mil já até gastou, né? Fez reforma lá, cozinha, esse tipo de coisa. Nós temos lá a creche da Divina Providência, né? Que é lá da Santa Isabel. A gente destinou 10 mil reais, que é lá a creche que é organizada lá com o Padre Coró, né? O padre. Nós temos também a aqui tá, acho, São Pedro Julião, que tem o pessoal da a Ana, me ajuda aí, o Carminho, acho que você sabe de que comunidade eles fazem parte. A Ana e o contador lá, o Luiz, agora eu não me recordo. Eles acho que fazem parte de uma comunidade que eles faz parte de uma comunidade lá, acho que do Douradinho, não sei. E aí, então a gente ajudou eles lá, tem ajudado todo ano também, e ajudamos ele com 10 mil reais, né? A creche Araci Pereira Lopes, é a creche lá da Santo Antônio, né? A gente também destinou 10 mil reais para a creche lá da Santo Antônio. Cantinho Fraterno, como eu falei, 100 mil reais. A Bom Samaritano, também encaminhamos 10 mil reais para o Bom Samaritano. Os amigos da São Judas Tadeu, né? Também encaminhamos aí 10 mil reais para perder aqui para fazer o custeio de lá. Espera aí, gente, que o negócio aqui ao vivo é isso. Cadê? Não, mais para cá. Aqui. Então, eu destinei também 100 mil reais para a Secretaria de Esporte e Cultura, e eu vou explicar, porque você fala, você vai investir 100 mil reais em cultura agora? As lives do Cantinho é financiada por esses 100 mil reais. Então, nós temos uma projeção, por exemplo, de fazer mais umas 5 ou 6 lives no Cantinho. Cada live dessa custa, em média, aí, acho que uns 7 mil reais, né? Para ajudar. Não, aí a grande questão não é nem uma questão de arrecadação, tá? Esse dinheiro serve para fazer a propaganda da obra, para que as pessoas, o povo de São Carlos, possa conhecer o Cantinho Fraterno. Então, parte desse recurso é feito para ajudar o Cantinho Fraterno. A gente conversava aqui, antes de entrar ao vivo, né, a pretensão de fazer um raléu, né, um raléu online. Então, a gente tem aí parte desse recurso também para fazer o raléu online. Nós fizemos também aí algumas lives com o pessoal da Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Então, assim, é um momento que a gente pode ajudar aí as paróquias, como sempre fizemos, né?
com recursos aí que, de repente, movimente, evangelize, ou faz publicidade do próprio Cantinho Fraterno. Então, nós temos aí essas ações junto à cultura para poder fazer essas situações, né? Que eu acho que é importante, né? Acaba que ajudando, né? Os artistas, que nem a gente teve a Vinil semana passada, e infelizmente os artistas, eles também precisam de se alimentar, vamos dizer assim, né? A gente acaba usando, além de fazer a propaganda, vamos dizer, vamos falar no Cantinho Fraterno, a gente consegue dar um pouquinho de renda para esses artistas que dependem da música, as pessoas que, porque assim, quando se fala em show, se tem o cara da banda, o cara da iluminação, o cara do estúdio, esses caras estão tudo parado por conta de não poder fazer evento. Então, além de fazer essa propaganda do Cantinho Fraterno, para que a cidade conheça mais o Cantinho Fraterno, e isso possa criar aí uma energia de pertencimento do Cantinho à cidade, a gente ajuda essas pessoas que hoje estão sem renda, né? Então, esses 100 mil reais é justamente pensando nisso, aproveitando para fazer a divulgação aí do nosso asilo, para que a cidade tenha maior contato, né? E também ajudar esses artistas aí. Um pouco eu ajudei também eu tenho uma boa relação lá na cultura. Teve o Arena em Casa, que também tem esse intuito de dar um pouquinho de renda para os artistas que estão sem renda. Então a gente acaba colaborando um pouquinho também para essa situação. Eu também contribuí com o VADA, acho que a grande parte de vocês conhece, o Adriano. Ele tem uma associação, a Associação VADA de Karatê, e faz trabalho social, levando o Karatê para algumas comunidades. E aí eu também ajudei a Associação VADA para levar um pouquinho de esporte para essas pessoas, né? Então, assim, a minha emenda parlamentar, basicamente, ela fica, eu falo, 90% da emenda é para ajudar instituições que têm um vínculo com a igreja, né, católica, e algumas, que nem o VADA, em tese, o VADA é católico, mas a associação não tem vínculo católico, mas ele faz um trabalho social legal, um trabalho social aí reconhecido, tanto é que não sou eu o único vereador que ajuda a Associação VADA de Karatê, e por isso merece também o nosso apoio e o nosso respeito, né? Então, nós temos aí, então, essas são ações mais efetivas, vamos pensar assim. Dentro da Câmara, no Parlamento, né, nós temos sempre ações aí de cobrar a prefeitura, no sentido que nem um exemplo. Uma das denúncias que eu fiz esse ano, né, eu recebi uma denúncia que existia trocas de favor dentro do SAI, né? Então a pessoa precisava, o funcionário do SAI precisava de, vamos dizer assim, de um dinheiro a mais, o encarregado superior dava hora extra para o cara fazer e ele ganhava dinheiro a mais. Então o que ele poderia fazer durante a semana, às vezes deixava de fazer durante a semana, fazia no sábado e domingo, ganhava hora extra. Essa foi a denúncia que chegou na minha mão. De pronto, eu solicitei informações do SAI e a prefeitura é obrigado a dar essas informações, né? Não é um negócio. Então, já falando aqui do papel de fiscalização do vereador na prefeitura, e eu cheguei, tinha uma constatação que o ano passado, em um único mês, um servidor público do SAI ganhou 7 mil reais de hora extra. Eu não ganho, assim, quem ganha isso por mês? O cara ganhou de hora extra mais de 7 mil reais em um mês, né? Então, esse é um papel de fiscalização. Então, a gente tem vários requerimentos, né? Hoje não, terça passada, né? A gente fez um requerimento sobre a questão da contratação do menor aprendiz, que eu achei que era um valor muito alto, e eu quero saber quantos menor aprendizes estão sendo contratados. Lógico, eu acho importante o menor aprendiz, mas eu não posso também concordar com o desperdício de dinheiro público. Estão falando em 3 milhões de reais
para a contratação do menor aprendiz, mas será que tudo isso é para a contratação do menor aprendiz? Então, eu quero saber. Então, toda vez que tem algum indício de eventual irregularidade, pode ser que no final das contas acabe que está tudo certo, que não tem ilícito nenhum. E é o que eu espero que aconteça, né? No entanto, com o meu papel de fiscalizar, não pode partir do pressuposto, eu acho que eles estão fazendo tudo certo, né? Não estou falando que existe corrupção, mas como vereador eu não posso deduzir que não exista. Então, toda vez que tiver algum indício de algo errado, né? Que nem um exemplo, quando se fala como eu estava falando do menor aprendiz, é 3 milhões de reais para contratar menor aprendiz para trabalhar na prefeitura. E eu sei que esses menores aprendizes não devem ganhar mais do que 500 reais por mês. Imagina, a Carminda que é das contas, Carminda, divide 3 milhões por 500. Quantos menor aprendizes dá para pagar nisso? Mas beleza, tem o administrativo, tem toda uma estrutura. Mas calma lá, será que fica mais caro o administrativo do que os meninos que trabalham? Então, calma, a gente tem, né? Então a gente fica sempre atento a essas situações para tentar um melhor investimento do dinheiro público e sempre com transparência. Então, aqui eu citei 2 exemplos, a gente tem vários requerimentos solicitando informações com essa finalidade, para ver se os atos da prefeitura estão dentro da moralidade, da economicidade. Então, tem vários princípios que a administração pública tem que fazer, e nós estamos atentos, né? Eu coloquei essas 2 situações do SAI e do menor aprendiz, porque me chamou muita atenção, né? São situações aí que me chamam a atenção e que a gente tem que ficar atento. Pode ser que no final de tudo acabe, não, tá tudo certo. Não, se está tudo certo, tudo bem. Mas eu fiz o meu trabalho, né? Que é fiscalizar o Poder Executivo. Esse ano tem a CPI da saúde, que já também aqui em São Carlos está se investigando os gastos com o Covid no município, né? De pronto, eu fui um dos primeiros. O primeiro vereador que assinou foi o Marquinhos Amaral, que foi o propositor. O segundo fui eu. Né? Ele me ligou, eu falei, não, Marquinhos, você não precisa pedir. Eu acho que, independente de ter coisa errada ou não, se é função do vereador assinar a CPI, eu vou assinar. Eu não vou ficar... todas as CPIs que teve na Câmara Municipal constou com o meu apoio e com a minha assinatura. Né? Então, essa que investiga os gastos públicos em relação ao dinheiro que foi enviado para a cidade, o dinheiro gasto na cidade, tem o meu apoio e consta aí com a minha atenção. Né? Não faço parte da CPI, não sou membro da CPI, porque são apenas 5 vereadores, né? O meu partido indicou uma outra pessoa, que não eu, para fazer parte da CPI. Eu faço parte da Comissão Parlamentar de Combate ao Covid, então são os vereadores que se organizam junto com a sociedade de médicos, seja, né? São várias pessoas que querem discutir sobre a melhor forma de se conduzir aí a pandemia, né? Então, eu também faço parte dessa comissão parlamentar, dessa frente parlamentar, que cuida aí um pouquinho das relações aí da saúde da nossa cidade, né? Eu fui escolhido, quando eu falo que eu fui escolhido, porque me pediram para fazer parte, ser presidente da comissão de legislação, justiça, redação e esqueci o resto. É grande o nome, mas qual que é essa comissão? É a principal comissão da Câmara Municipal. Todos os processos, tudo que você imaginar, passa por essa comissão. E eu fui escolhido presidente da comissão. É lógico que essa escolha é baseada não só politicamente, mas também no preparo e o conhecimento que o vereador tem.
Eu sou formado em Direito, eu sou formado em Filosofia, então a Comissão de Legislação precisa de conhecer a engrenagem pública e também ter conhecimento da legalidade. Então, os vereadores me escolheram o presidente dessa comissão e eu honro eu falo assim, semanalmente eu estudo todos os processos. Tudo que for para a pauta da Câmara passa pela minha mão. Então, e constantemente a gente, não desmerecendo os vereadores, mas existem projetos que não têm a mínima condição de ir para a votação. Então, pode acontecer, por exemplo, o que eu faço nessa comissão? Eu não examino o mérito, eu examino a legalidade. Então, eu examino se aquilo é legal ou não, mesmo que eu seja contrário. Vou dar um exemplo muito simples. Os 2 projetos que foram votados na Câmara ontem, um falando sobre a questão do cartazes lá, que permitia aí fazer propaganda do aborto, e o dia de Marielle de Franco, teve o parecer favorável da comissão, mas depois de retirado um monte de coisa lá do meio. Inclusive o artigo 2 dos cartazes, que deixava explícito a questão do aborto. Mas a gente não combate, veja, o combate a essa legislação não foi pelo mérito, foi na legalidade. Onde eu combato o mérito? Na tribuna, que foi o que eu fiz ontem. Para quem acompanhou a sessão da Câmara ontem, eu fiz uma defesa enfática contrário ao aborto, sem medo de tomar bordoada, que eu sabia, sabendo que ia tomar, sem medo de ter o ônus político, né? Porque é um assunto polêmico, né? Mas eu tenho as minhas convicções que está baseado no cristianismo, que todos nós aqui fazemos parte. E eu falei claramente que nenhuma iniciativa de propaganda de aborto ou de qualquer espécie de busca de legalização do aborto teria o meu apoio. E pelo contrário, vai ter o meu combate. E eu falei lá, eu pedi para, vamos, digamos assim, não são todos os vereadores que falaram sobre isso, e eu fui lá com coragem combater, vamos dizer assim, o bom combate, né? Só para quem não sabe, para entender, o vereador do PSOL, que é um vereador de esquerda, a esquerda defende o aborto, eles queriam colocar cartazes, e aí é aquele negócio, né? Fica bonito. Colocar no cartaz o direito da mulher violentada. Só qual é o direito da mulher violentada? É o aborto legal. E o que você sabe? Fala, mano, qual o problema de pôr lá que a pessoa tem direito ao aborto legal? O problema é anestesiar a sociedade. Você começar a distribuir cartaz em todo lugar, em todas as repartições públicas. Existe aborto, as pessoas vão começar a ficar anestesiadas e o próximo passo é avançar. E isso é uma articulação nacional. O partido, o PSOL, está fazendo em todas as câmaras municipais votarem. O PSOL tem uma lista aí de partido de esquerda que está com essa pretensão. E existe então veja, um movimento nacional que está na nossa cidade, que é com propaganda abortista. E ontem eu fui uma das vozes que se levantou contra, graças a Deus, foi derrotada por 14 ou 15 votos contrários. Mas eu me posicionei, eu falei, né, eu gravei, eu pus publicidade, está no meu Facebook a minha fala, né? E também o dia Marielle de Franco, né? Marielle foi morta bruscamente, não desejo para ninguém a morte dela, mas a Marielle virou uma bandeira da esquerda, em especial do PSOL, que defende situações que eu não comungo. E eu falei, olha, eu não tenho nada contra a Marielle, mas depois que ela morreu, ela virou uma bandeira da esquerda, uma bandeira do PSOL, uma bandeira que defende a legalização do aborto, a legalização da maconha e muitas outras ideias que não têm a comunhão minha e também é contra a fé que eu professo, né? E eu
sem medo de tomar bordoada, porque eu já estou com até calo nas costas, já não me preocupo com isso, fui enfático e fui para o combate de ideias, respeitando o vereador que propôs a lei, mas combatendo para que isso não prospere na nossa cidade. Né? Então, eu acho que como cristão eu tinha o dever de fazer o que eu fiz na sessão da Câmara de ontem, né? Respeitando. Houve falta de respeito na sessão de ontem, quem acompanhou? Com certeza houve, mas não da minha parte. Né? Tanto é que um dos meus, o próprio Djalma, que foi o propositor da lei, quando falou, olha, isso é um debate de ideias. É assim que essa Câmara tem que conduzir, falando da forma que eu estava tratando. Eu tratei o assunto com a seriedade que merece, com o posicionamento que merece, mas sem ser desrespeitoso com o propositor. Né? Então, essas são algumas ações aí que dentro do parlamento se faz necessário. Um outro projeto, nem é projeto, né? É requerimento, que deu muita polêmica na cidade de São Carlos, foi o requerimento que o vereador Moisés Lazzarini propôs o uso do tratamento precoce. Isso é sempre muito polêmico, né? Que existem pessoas contra, existem pessoas favoráveis, né? E esse projeto também não prosperou, né? E esse projeto também não prosperou. Porque assim, e não prosperou porque fulano é contra e fulano a favor. Como eu falei para vocês, eu faço parte da Comissão de Legislação e Justiça. E esse ano, e o ano que vem, que eu sou presidente, é por 2 anos, eu tenho que prezar pela legalidade, independente do mérito. E a forma que se buscou fazer o tratamento precoce foi da forma errada. Explicando aqui para vocês, se alguém receber algum tipo de questionamento. O Poder Legislativo, ele não tem competência para criar, ou autorizar, ou proibir o tratamento precoce na cidade. Não tem. O vereador que fala, olha, eu fiz isso e fui derrotado, se não fosse, se meu projeto de lei ou meu requerimento tivesse sido aprovado, se o requerimento em questão tivesse sido aprovado, não teria efeito nenhum na cidade. Não teria efeito nenhum na cidade. Por quê? Ele não foi feito da forma legal. Ele tinha problemas de legalidade. Então, como eu posso votar algo favorável que seja contra a lei? É aquele negócio, nem tudo eu posso fazer. O que eu não posso fazer, eu não vou fazer. Agora, infelizmente, alguns vereadores, eles usam alguns mecanismos para iludir a população. Eu estou tentando, não consegui, e é mera ilusão. Porque, infelizmente, não está na competência do vereador decidir especificamente qual vai ser o que o médico vai prescrever no posto de saúde. Não é competência do vereador fazer isso. Né? Tanto é que tem médicos que fazem a prescrição do tratamento precoce, tem médicos que não. E o vereador não tem como falar, não, vai ter que fazer, ou não vai fazer. Né? Tem uns posicionamentos radicais, que nem o próprio Djalma falou que vai no Ministério Público se algum médico fazer, se a cidade adotar esse tipo de política. Então, veja, eu acho que cada coisa, cada um no seu quadrado, não tem aquela música lá, cada um no seu quadrado, acho que é isso. O médico, ele sabe o tratamento. Pelo menos se espera. Se você não concorda com o médico, não, mas eu acho que tem que ter, eu quero ter o tratamento precoce. Você busca um médico que acha que é possível. Hoje em dia, se bobear, tem uma lista de médicos que é contra, uma lista que é a favor. Né? Agora, compete ao vereador proibir o uso do tratamento precoce? Não. Compete ao vereador obrigar que todos os médicos da cidade de São Carlos façam isso? Também não. Então, esse requerimento que foi votado, ele não tinha base legal nenhuma. E eu vou votar sempre, em primeiro lugar, está dentro da legalidade? É o primeiro crivo da minha votação. Está dentro da legalidade? Beleza, tá. Qual é o segundo crivo?
Aí eu entro no mérito. Aí é onde eu levo os meus valores cristãos. Aí é onde eu levo a minha ideologia. Mas a primeira base é se aquilo está dentro da lei ou não. Se não não está dentro da lei, eu não vou votar para jogar para a galera. Então, porque é muito fácil para mim. Olha, eu tenho um monte de gente que acha que é legal isso. Mas isso não é possível. Ah, mas eu vou votar mesmo assim, pelo menos eu falo que eu estou bonito na foto. Eu não voto para a galera, não vou jogar para a galera. Se for ilegal, eu voto contra. E foi o caso do requerimento em questão. Era um requerimento que não tinha base legal. Então, eu estou deixando claro aqui para vocês, se algum de vocês receberem questionamento sobre isso, é simples a resposta. Não foi, em nenhum momento houve a discussão do mérito, e sim da legalidade. E o Gustavo nunca vai votar contra a legalidade. Eu vou votar sempre dentro da lei. E principalmente agora, que eu, na Câmara de Vereadores, sou um dos que tem que resguardar a legalidade. Eu fui confiado pelos 21 vereadores, eu e mais 2 outros vereadores, que nós somos quem vai defender a legalidade. O que a gente falar que é legal ou não, é a missão nossa. O plenário tem soberania, o plenário pode derrubar um parecer de legalidade e falar, olha, isso é contra a lei? Pode, porque o plenário é soberano. Então, uma vez eu posso fazer um parecer contrário, apontando os vícios de determinado projeto, e o plenário fala, não, tudo bem, manda, vai contra a lei mesmo. É lógico que, juridicamente, o negócio que é contra a lei não tem eficiência. No mundo real, não pega, não vai valer. Né? Assim também foi, que nem um exemplo, se colocou um projeto proibindo o retorno das aulas presenciais. Eu sou professor. A classe dos professores inteira vieram babando em cima de mim. Gustavo, como você não assinou isso de urgência? Eu falei assim, porque eu sei que esse projeto fere a autonomia do Poder Executivo. Logo, é inconstitucional, mesmo sendo professor, mesmo sabendo que o retorno das aulas pode prejudicar, em certa medida, o quadro pandêmico, eu votei pela legalidade. Votei não, porque veja só, o projeto não entrou de urgência, por não entrar de urgência, passa pela minha comissão, e a comissão mandou para parecer jurídico, e o parecer jurídico da Câmara foi para que a comissão fizesse um relatório pela inconstitucionalidade daquele projeto de lei de retorno das voltas às aulas. Se eu fosse um vereador que vota com a galera, o que eu faria? Eu assino a urgência e tiro isso da minha mão. Mas não, eu tenho um compromisso. Antes de ser presidente da Comissão de Legislação e Justiça, eu já tinha um compromisso com a legalidade. Mas agora, eu tenho, além de um compromisso, eu tenho essa obrigação de parlamentar. Porque os parlamentares me confiaram que eu vou ser um dos 3, e eu presido essa comissão, então o peso de um presidente de uma comissão dessa é muito maior, porque quando eu falar assim, a comissão de legislação alegou ilegalidade disso, é o peso de quem está falando, olha, isso é contra a lei. Então eu não posso votar nada que venha aí fora da legalidade. Não o faria, e agora, como presidente da Comissão de Legislação e Justiça, eu tenho a obrigação de não fazê-lo. Então, assim, eu quero deixar isso muito bem claro para que a gente possa entender, então, todas essas votações. Vocês vão ver que, voltando aqui nessa situação, mesmo que eu seja contra, e aqui um projeto passou na comissão. Se ele for legal, eu tenho a obrigação de passar ele para frente. Onde eu vou negar o projeto? No voto, que foi o que eu fiz. O dia de Marielle tirou tudo que estava errado e passou a ser
possível de ser aplicado. E aí, no plenário, eu peguei o mérito e defendi contra. Então, você olha num processo desse, vai ter um parecer meu dizendo esse processo está dentro da legalidade. Isso é uma coisa. Mas eu concordo com esse processo? Não. E aí eu defendi o porquê do mérito. Entendeu? Agora, se o negócio ele nem é legal, está fora da legalidade, eu não vou nem examinar o mérito. Então, só para vocês entenderem um pouquinho aí dessa dinâmica do parlamento na nossa cidade, né? Gente, tô falando demais, né? Então, eu acho que eu não esqueci de nada. Basicamente, então, assim, fazendo uma síntese, né? O vereador tem as emendas parlamentares, que eu falei para vocês o que eu fiz com elas para esse ano. A minha ação de fiscalização do Poder Executivo, não tenho rabo preso, estou fiscalizando, né? Eu fiscalizo o site, e assim foi minha postura no passado. Eu pus uma CPI na. Oi, pode falar, Aguinaldo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa emenda parlamentar é mensalmente? Como que ela Não, é? é anual. Ah, esse valor, então, é É anual. 375 mil, estou arredondando, tá? Anualmente. Ah, tá. Não, Entendi. se fosse mensal, a gente ia resolver todos os problemas do cantinho. Ah, tá bom. Beleza. Não, eu acho. É anual, né? Então é isso. Eu estou deixando claro aqui para onde vai as minhas emendas, né? E aqui não esquecendo, né? Não deixando aqui amanhã, né? Nós vamos estar lá na noite na praça lá da Santo Antônio, né? Que fizemos trocamos a iluminação de lá, né? Várias pessoas me pediram isso, o Nevinho foi uma delas, né? O Padre Moré também me ligou, né? Falou, não, precisa, e precisava mesmo, né? Porque estava um local perigoso, no sentido que estava muito escuro, né, a praça. E aí, eu mandei 30 mil reais de emenda parlamentar para fazer a reforma não, né? Vamos dizer assim, a iluminação, a pintura dos bancos, nós vamos ainda tirar de lá, ô Nevinho, aquele banheiro de lá, viu? Porque aquele banheiro lá ele tá perigoso, porque o pessoal usa aquele banheiro para consumo de droga, e à noite, principalmente o povo que vai na missa de domingo à noite, que já, vamos dizer assim, a Avenida Salom já fica mais deserta, aquilo lá é um perigo. Então, nós estamos fazendo uma luta aí para tirar aquele banheiro da Praça da Santo Antônio, que é muito perigoso para as pessoas que frequentam lá a paróquia. Então, lá também foi uma ação nossa, foram 30 mil reais de emenda parlamentar. Nós fizemos uma parceria com a prefeitura, porque não ficou só 30 mil, porque lá, qual que era o problema da Praça da Santo Antônio? Só para não prolongar muito aqui. Trocava a iluminação, fazia fiação, dava 2 dias, os nós ia lá, roubava a fiação, apagava tudo. Aí arrumava, punha de novo a fiação, os nós ia lá, acabava com a fiação. Qual que foi a solução? Iluminação fotovoltaica. Então, existe ela tem um tempo, né? Ela acende e apaga, como todas as da cidade, só que ela não tem fio. É luz solar. Então, ela não tem fio embaixo. Se tem fio, vai ser um tantinho de fio de nada para ligar o espelho solar, vamos dizer assim, que liga a lâmpada de LED. Né? Como a lâmpada de LED consome muito pouco, então é possível fazer um sistema dessa natureza. Então, a Praça da Santo Antônio não vai mais apagar porque roubaram a fiação. Né? Então, só se os caras roubar a lâmpada agora, né? Porque, aí já não dá. Aí a gente não tem como fazer, só se chumbar o negócio, colocar guarda para não, né? Mas eu acho que tá lá. Já faz aí, acho que umas 3 semanas, 3 semanas, salvo engano, que trocaram a iluminação, ainda estamos acabando
de arrumar lá a praça, né? Nós temos um problema que é muito mais difícil e muito mais delicado, que é os moradores de rua, né? Que ali a gente tem que tratar. São pessoas, seres humanos, que quando a última saída do ser humano é morar na rua, a gente não sabe as histórias. Talvez quem conviva mais lá na Santo Antônio possa até conhecer a história de alguns deles lá. Mas, infelizmente, virou um depósito de catador de reciclado. Hoje eu passei lá, tinha um monte de reciclado na praça, né? Mas aí é uma questão de humanização. Aí a gente precisa pensar junto à Secretaria de Assistência Social, ver o que pode fazer para não é tirar a pessoa da praça, é tirar a pessoa da rua, tentar dar uma dignidade para aquelas pessoas que elas não voltem para a rua. Porque é muito fácil. Você quer tirar eles de lá, a força policial vai lá e tira. Mas e aí? E a dignidade daquelas pessoas? A gente tem que pensar nisso também, né? Então, lá precisa ser ali é um trabalho muito mais longo, um trabalho muito mais porque você mexe com vidas humanas, né? E a gente precisa fazer alguma coisa, de repente, se todos são daqui de São Carlos, de repente a família está longe, alguém que possa cuidar. Então, lá é um trabalhar o ser humano é mais difícil, né? Mas, né, vamos falar da coisa boa ali. Amanhã a gente vai fazer lá, se Deus permitir, né, Tô? Com drone, vamos filmar a praça de cima, vamos. O Mariel, o secretário de Serviços Públicos, no qual tem aí uma grande parceria e tem ajudado muito nas coisas que a gente tem, nas demandas, né? Quando eu falei que queria fazer, eu falei, mas eu tenho 30 mil, não sei o que você pode me ajudar. Lá a praça ficou 50. Aí eu falei, te vira, meu amigo. Você tem orçamento, eu tenho orçamento na Câmara, mas você tem orçamento na sua secretaria. A gente sai os dois na foto, eu brinquei com ele, né? Então, amanhã o Emoré vai receber a gente lá, né? Então, quem quiser ir lá, tá convidado. O Emoré vai receber a gente vai fazer aí a foto. Não dá para fazer inauguração por conta da pandemia, né? Senão a gente põe uma banda para tocar lá, né? Mas como não dá, a gente vai só fazer algumas fotos. E assim, é um dinheiro público que acredito que está muito bem aplicado. Não é um dinheiro público para a paróquia Santo Antônio. É um dinheiro público para os moradores da Vila Prado, que vão ter um lugar com segurança, no sentido de a iluminação pública é segurança, né? E que pode aí e é dinheiro de imposto, é o retorno para a sociedade. Eu acho que é isso. Esqueci de alguma coisa? Alguém me lembra? Rodolfo, acho que é isso, né? Para 4 meses tá bom, não tá bom? Eu acho que sim. Se desse para fazer mais, a gente fazia. Eu acho que por esses 4 meses é o que. Oi, Rodolfo. Hoje teve a entrega do computador. Não consegui escutar. Está cortando seu áudio, Rodolfo. Hoje teve alguma coisa. O que teve hoje? Meu Deus do céu, não lembro. O que é? A entrega do computador. É verdade. Tá certo. Olha, minha cabeça voa. A Secretaria de Habitação estava com grande dificuldade de computador. Então, eu e mais 2 outros vereadores, 2, né? O Elton e o Dimitri, é isso? É isso, Rodolfo? Faz um ok assim. Eu acho que ele não está me ouvindo. Isso, beleza. Então, o que a gente fez? Menos de 4 mil reais. O pessoal da habitação, Gustavo, ajuda a gente aqui, porque a gente não tem equipamento para atender a população. Né? Então, a gente destinou aí 4 mil reais da emenda para que a Secretaria de Habitação pudesse ter um computador, para que eles pudessem trabalhar. Então, a gente também tenta aí, em certa medida, fazer essas parcerias, né? Porque é um dinheiro que
o servidor público, ele precisa ter o mínimo para trabalhar. Então, e esse trabalho do servidor público volta para benefício da população. Então, nós fizemos aí essa indicação de emenda para a compra dos computadores que chegaram hoje, né? Eu acho que é isso mesmo. Mais alguma pergunta, povo? Aproveita. Né? Tranquilo? Muito bem. Gente, então eu agradeço vocês. No meio do ano, daqui 2 meses, eu acho que eu quero fazer uma live ao vivo para todas as pessoas. Oi? Alguém me chamou? Não? Não. Então, quando fechar os 6 meses, eu quero fazer uma live de meio ano de mandato. Aí vamos fazer aberto ao público, com participação das pessoas. Vamos tentar fazer isso aí. É que como a ideia veio de uma semana para outra, eu achei melhor. Falei, vamos conversar com o nosso povo, depois a gente faz esse esclarecimento daqui 2 meses para toda a população de São Carlos, essa prestação de conta, né? E é isso, gente. Contem sempre comigo. Como eu falei, eu tenho o mandato, mas vocês têm a autoridade de puxar minha orelha, tá? Então, se por algum motivo vocês acreditarem que alguma ação minha não está de acordo, vocês têm a liberdade, não só como eleitor, mas como amigo, né? Então, aqui a gente está entre amigos, batendo um papo entre amigos, né? Eu tenho aqui a Carminda, que foi minha presidente no Conselho Particular, minha presidente do Conselho Central, então eu tenho um carinho muito grande pela Carminda. O Aguinaldo também, que é companheiro vicentino, o Nevinho, o Toco, que a gente, muitas ações juntos, Raléu, me deram apoio, e eu sou muito grato a vocês, né? E o Rodolfo, que entra aí na equipe Gustavo Pose, né? Eu brinco, eu falo assim que Gustavo Pose não é o Gustavo Caetano Pose da Cunha. Gustavo Caetano Pose da Cunha, que é meu nome completo, é o professor que tem uma profissão. O Gustavo Pose sou eu, a Alessandra, que entrou no lugar do João, que foi para o seminário, né, já no mandato passado. Sou eu, o Rodolfo, a Alessandra, a Bia, a Dayana, né? Isso. Então, nós somos Gustavo Pose, né? Então, tanto é que eu falo assim, olha, se fizer uma coisa errada, o ônus vem para mim, hein? Pelo amor de Deus. Então, por quê? Porque nós somos, né? Gustavo Pose não é uma pessoa, é um grupo, né? E esse grupo, ele ganha agregados, vamos dizer assim. Dentro do gabinete somos nós, mas fora do gabinete aí entra o Nevinho, entra o Toco, a Aguinaldo, a Carminda, e são as 1.660 pessoas que confiaram em mim, né? Agora, que nem ontem me ligou, eu fiquei muito contente com a ligação. O Padre Aldo me ligou falando, Gustavo, parabéns pelo posicionamento reto, e é isso que a gente espera de você, né? Então, o Gustavo Pose é isso. O Gustavo Pose é um mandato e não a pessoa, que tem várias pessoas por trás, né? E por isso eu falo para vocês, né? Vocês têm o direito, né? E eu tenho a obrigação de deixá-los puxar minha orelha quando vocês acharem necessário. E eu não vou ficar ofendido. Não vou ficar ofendido de forma alguma. Vocês podem falar o que vocês quiserem para mim, que vocês têm essa liberdade. Não porque vocês são cidadãos são-carlenses, mas porque eu considero cada um de vocês. Beleza, gente? Tranquilo? Muito bem. Obrigado numa quarta-feira, ter que aguentar eu falando 1 hora, não é para qualquer um, né? Tamo junto, Gu. Obrigado, Nevinho. Com Deus, eu. Opa, todos nós. Eu acho você, Gustavo. Obrigado, viu, Aguinaldo, pela presença aqui. Carminda também, obrigado. Obrigado. E assim, eu acho que vocês vão perceber que agora, assim,
Eu vou pedir voto de vocês daqui 4 anos. Não acho que eu não vou fazer isso. Mas eu vou prestar conta a vocês, pelo menos, a cada 4 meses. Para que vocês saibam o que eu estou fazendo. E se nesse meio tempo vocês acharem que eu devo fazer alguma coisa, vocês podem contar comigo e podem falar comigo sem medo e sem achar que eu vou ficar chateado. Tá bom, gente? Beleza. Obrigado. E todos vocês fiquem com Deus e contem sempre comigo.